Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In The Sky e hoje eu trouxe um vídeo bem polêmico. Não sei se é polêmico, né? Acho que não, é que eu não sei lá, enfim. Foi uma indicação de uma leitora do blog. Ela assistiu um vídeo sobre livros para você aprender um pouquinho mais de história, porque conhecimento nunca é demais. Ela pediu algumas indicações de livros para você aprender um pouquinho mais sobre política. Então eu trouxe uns aqui porque ela já tinha, como ela é uma leitora mais antiga do blog, ela sabe que eu gosto de política, então ela disse, Ilana, dá uma indicação aí pra nós, que assim, eu particularmente não gosto de discutir política pros outros, principalmente aqueles que têm a cabeça meio quadrada e dizem, porque tem que tirar o PT, porque não sei o que, e depois não admite que fez cagada, mas enfim. Eu trouxe uns aqui que eu gostei muito de ler, que são bem legais, tá? Estão aqui, ó. Tá? Estão aqui. E eu espero que vocês também gostem, tá? Porque eu acho que política é uma coisa que a gente tem que discutir e tem que deixar a mente aberta pra debater. Porque se tem duas coisas nessa vida que dá discussão e dá briga, é religião e política. Então, quando a gente fala disso, tem que cuidar um pouquinho, né? Enfim, eu vou começar pelo mais leve pra ir pro mais pesado, eu acho, né? Vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um assim que faz um compilado do que é política, que na verdade eu ainda não li, mas é que eu estou querendo fazer, eu quero completar minha coleção desses livros aqui que eu acho eles muito legais, que é O Livro da Política, tá? As Grandes Ideias de Todos os Tempos, que é uma série da Globo Livros, tá? Ele é de capinha dura. Então, assim, eles são vários. Eu tenho um livro sobre psicologia e um livro sobre cinema também, desses aqui. Ele é um livrinho de capinha dura. E ele faz uma. Ele conta a história da política no mundo, assim, no geral. Ele faz um resumão. É quase uma enciclopédia. Eu acho ele inacreditável. Eu já dei umas pesquisadas nesse livro aqui, eu acho ele incrível. É um livro muito bom para ter em casa. Pra você tirar aquelas dúvidas rápidas, assim, o que é política? Ó, por exemplo, aqui, ó, o comunismo é o enigma da história resolvido. O comunismo é o enigma da história resolvido. Não entendi isso aqui muito bem, mas enfim, ó. Então ele tem muita coisa bem resumida mesmo. E eu acho que pro mundo de hoje, que a gente tá sempre tudo muito acelerado, tá tudo muito rápido, é interessante a gente ter um livro desse daqui que conta o que é política, fala qual é a história, o que é partido de esquerda, o que é direita, o que é capitalismo, o que é comunismo. Enfim, tem um monte de coisa legal aqui. Vários sociólogos, então tem citações de vários sociólogos, porque sociologia ela tá muito ligada à política também. Muito legal esse livro, eu quero ler ele ainda, não li, mas fica aqui a indicação, primeiro, de um geralzão de política, O Livro da Política. Esse livro aqui eu paguei ano passado R$39,90, mas eles são um pouquinho caros, tá? Só que a gente acha umas promoção aí, e a coleção é muito legal. Então tem livro da religião, livro do cinema, livro da literatura, de tudo que vocês imaginam. Eu quero completar a coleção toda porque eu acho muito interessante isso aqui. Porque assim, ele faz um resumo do que é aquele assunto no geral. E isso é legal. É interessante pra gente não ficar falando besteira depois pros outros, sabe? Então tu já tem lá, dá aquela pesquisadinha e tal. Vale a pena. O segundo livro, que eu gosto muito, é Democracia Tropical, do Fernando Gabeira. Esse livro aqui ele foi publicado pela Sextante, pelo selo Estação Brasil. Esse livro aqui, ele é um livro que ele fez um compilado dos textos de Fernando Gabeira para os jornais. Então tem textos aqui da história da política aqui do Brasil, desde a década de 70 até 2016, eu acho que é. Vamos só dar uma olhada aqui, para eu não estar falando besteira para vocês. O ano da encruzilhada. Então a gente tem aqui o cenário político lá da década de 70 até 2016 e a gente vê nos textos dele um declínio muito sério. Então assim, a gente passou por ditadura, passamos pela democracia de novo e a coisa tá piorando cada vez mais. A gente tem um cenário político
agravante, delicado há muitos anos, e ele escreve isso mesmo, sabe? Então, assim, ele tá ali, ele passou por vários cenários políticos da vida dele, então ele tem uma opinião muito centrada do que está acontecendo na política, e ele até resume de algumas formas isso como algo muito preocupante. Então, assim, é um livro bem gostoso de ler, tem fotos de vários políticos, inclusive do próprio Fernando Gabeira, ó. Então, assim, tem muita coisa legal aqui. Ele conta praticamente um pouco da história da política atual, do que está acontecendo. Aqui são as manifestações de 2013 em Brasília, então tem muita coisa que ele vivenciou na vida dele, né? E vale bastante a pena ler. Ó, o Plano Real, tem muita coisa aqui, ó. Fernando Henrique, né, quando ele colocou o Plano Real em 1994, tinha 10 anos. Tá, então é um livro bem bacana e ele é fininho, ó, vale bastante a pena vocês conferirem, ó. Democracia Tropical. Outro livro que eu gosto bastante, que esse aqui na verdade eu não lembro muito bem a história dele, que é um livro da geração editorial. Gosto muito das edições políticas deles, eles têm um senso crítico muito bom, os jornalistas publicados por ele, que é um livro da Esther Solano, Bruno Paes Manso e William Novaes, que é Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc. Esse livro aqui, os jornalistas eles se adentraram dentro das manifestações em 2013. Quem lembra muito bem disso sabe que naquela época, quando as manifestações elas estavam no seu ápice, teve muita gente que destruía lojas, bancos. Então esses jornalistas eles adentraram naqueles grupos para saber por que eles estavam fazendo aquilo ali. Qual era a verdadeira causa? Qual era o verdadeiro motivo deles estarem tacando fogo, machucando, estragando o banco, quebrando vidro, enfim. Eles queriam saber. Então, é um livro muito interessante. Ele tem, além do conteúdo escrito dele ser muito rico, o conteúdo visual dele é legal, porque tem muita imagem, tem bastante fotografia. Ó, aqui a gente tem um carro da polícia pegando fogo, que eles colocaram fogo. Então, tem muita coisa legal, tem até, inclusive, fotos coloridas. Gosto muito desse livro aqui, ele tem um conteúdo bem rico também, explicando o que é mesmo essa tática Black Bloc, que na época, em 2013, ela ficou muito forte no nosso país devido às manifestações. Então, eles falam bastante disso. Esse livro aqui, inclusive, tá uma curiosidade, ele teve problemas no lançamento dele em São Paulo, então, tipo, o governo não estava querendo fazer o lançamento desse livro e tal, porque estava fazendo realmente uma denúncia ali devido às manifestações e os atos que estavam acontecendo. Então, é um livro muito legal mesmo, e vale bastante a pena vocês estarem conferindo, porque se ele não tem aquele cenário político de que é direita ou é esquerda, tá falando mesmo sobre o que aquelas pessoas estavam fazendo ali e qual o motivo que levava elas a estarem destruindo as coisas lá. Tá? Ele é bem legal. Eu quero até ler novamente esse livro para refrescar um pouco mais os acontecimentos dele. Por último, não menos importante, porém um pouquinho polêmico, é um livro que eu gosto muito de ler, só que eu fiquei um pouquinho decepcionada nos últimos meses, que é Lava Jato, do Vladimir Neto. Eu já falei muito sobre esse livro aqui no blog, eu gosto bastante dele, porque o Vladimir ele tem uma narrativa interessante, porque ele pegou simplesmente a história da Lava Jato, ele colocou aqui no livro, ele não puxou para nenhum lado, ele só colocou ali e deixou com que o leitor decidisse interpretar a sua maneira. Então esse livro, ele fala um pouco disso daqui. E é como eu sempre falo, esse livro aqui ele não é contra o PT, vamos deixar isso claro, porque a Lava Jato, a quantidade de políticos que não era do PT, que foram presos e foram acusados é muito mais grande, então vamos deixar isso claro. Esse livro aqui ele é curioso porque ele mostra como é que a política chegou aonde ela está no momento. A crise toda. O que aconteceu? Por que estourou? Então, ele mostra um pouco disso. O problema grave, o câncer todo que existe na nossa política e como isso é muito sério.
É muito diferente do que muita gente fala, que ele disse que é um livro que ele tá perseguindo e não sei o que. Eu gosto sempre de falar para as pessoas assim, você leu o livro? Ah, não li. Então não falo que você não sabe. Eu não sei se é porque eu interpretei de uma forma diferente, mas eu não vejo que ele esteja perseguindo alguém. É um livro na qual ele me trouxe uma curiosidade muito grande sobre política e me fez também ir pesquisar mais sobre a política em si. Então, por isso que eu gosto sempre de estar indicando ele. E também, claro, porque esse livro ele trouxe uma série que eu gosto bastante, que é o Mecanismo. É uma série da Netflix que já tem 2 temporadas, né? A segunda temporada tá disponível já. Então, assim, a primeira temporada dessa série, ela foi brevemente baseada no livro. Ela conta um pouco antes da Lava Jato e um pouquinho o durante. Então, assim, é uma série bem intensa. E a segunda temporada, que pra mim é a minha preferida, ele já muda um pouquinho o foco de todo o problema político. Eles mostram um possível golpe, né, ali na série. Eles mostram um pouco isso. Eles mostram também os problemas que a polícia tem com a sujeira da política. E eles também explicam algumas coisas interessantes de um modo, com um senso crítico e cômico muito interessante. Como, por exemplo, tem o personagem principal, ele que faz a narração, ele explica pra gente como é que funciona o Mercosul. Que, assim, é um humor ácido muito legal. E também ele explica pra gente o que é formação de quadrilha. Então, assim, é uma série interessante pra ler, pra assistir, porque a gente acaba aprendendo bastante com ela. E vale bastante a pena, apesar de muita gente não gostar e tal. É uma série que eu curti bastante, principalmente por quê? Porque ela tá falando sobre política aqui no Brasil. Então a gente tem que ver, porque não adianta a gente tá assistindo série só das treta política dos outros países, porque aqui também tem treta boa, que dá pra fazer uma boa série, um bom filme. A gente tem que ver isso. Temos que ver isso, é importante, embora a nossa opinião às vezes seja divergente. Então, assim, ele é um livro bacana, pra gente abrir um pouco o leque das opções, pra gente principalmente pesquisar mais o que tá acontecendo no nosso país. Então, é um livro que eu gostei de ler muito, sim. Tá? Eu sempre gosto de falar o seguinte para as pessoas: eu não votei no Bolsonaro, eu acho que as pessoas que votaram nele deveriam ficar um pouco mais arrependidas do que fizeram, porque o nosso país ele tá virando um lixo sem tamanho. Não dá para culpar um determinado partido ou um determinado governo. O problema da política é o sistema. E enquanto a gente não vê isso, ainda sempre vai ficar dividido entre 2 lados, quem é de esquerda e quem é de direita, e vão ficar brigando. Gente, assim, eu vejo que o problema da política tá dentro do sistema e não num governo só. Então é muito triste as pessoas ficarem ali acusando fulano, é porque estão colocando fogo na Amazônia, mas isso já tinha antes. Gente, sim, já tinha, mas olha como tá agora. Então, olha o M todo que isso virou, é muito sério. Então, né, a gente tem que começar a pesquisar um pouco antes de sair falando besteira. Então, são livros que abriram bastante a minha mente a respeito de política e principalmente pesquisar antes de ficar falando caquinha, né? Então, leiam eles, que vale bastante a pena, principalmente esse daqui, ó, porque ele traz uma história da política no geral, que é muito bom, tá? Eu vou ler esse livro pra vocês em breve, eu prometo, e vou fazer um vídeo falando certinho do que nós temos de conteúdo aqui, porque eu já li, assim, algumas coisas dele, ele é muito interessante. Aliás, eu vou falar dessa série da Globo Livros, né? Vou só esperando aí que rolar umas promoções ali, que eu quero comprar mais 2 livros dessa série, porque ela é maravilhosa, é tudo de capinha dura, assim, ó. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Compartilhem, curtam, me falem o que vocês acharam, que é muito importante, tá bom? E claro, deixem dicas de vídeos aqui, que daí eu vou trazer pra vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!